Quais os segredos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Será que existem casos de poligamia? Existe batismo pelos mortos? Quais são as heresias que os mormons tentam ocultar? Nós afirmamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja que possui a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. No início do século XIX, Joseph Smith apresentou ao mundo a afirmação de que Deus havia restaurado a verdadeira fé cristã por meio dele. Essa alegação incluía a revelação de placas douradas contendo relatos de povos antigos que viveram nas Américas e receberam visitas do Cristo ressuscitado. Entretanto, temos uma grande dificuldade em aceitar esse tipo de visão ou revelação porque existe uma ausência total de comprovação arqueológica para essas civilizações, que se tornou um dos pontos mais debatidos por historiadores ao longo da história. Ninguém sabe exatamente se isso é verdade ou não. Do ponto de vista teológico, a ideia de um evangelho adicional entra em choque direto com Gálatas capítulo 1, versículo 8, onde Paulo declara que seja anátema qualquer mensagem que ultrapasse o evangelho apostólico. E foi deste modo que começou uma das tradições religiosas mais controversas dos Estados Unidos, o mormonismo. O livro de Mormon, centro das revelações de Joseph Smith, apresenta narrativas que fogem completamente ao testemunho apostólico preservado no Novo Testamento. A sua linguagem, estilo literário e conteúdo lembram produções do século XIX e não textos da antiguidade. E uma coisa é importante, a teologia cristã clássica sempre sustentou que a revelação bíblica foi encerrada com os apóstolos e que nenhum escrito tardio pode reivindicar a autoridade canônica. Pais da igreja como Irineu e Tertuliano combateram movimentos gnósticos que alegavam possuir livros adicionais. E o surgimento de novas escrituras, segundo a tradição cristã, é um sinal de ruptura com a fé apostólica. E essa crítica acompanha o mormonismo desde a sua origem, ou seja, não podemos ter livros adicionais a não ser aquilo que nós já temos em nossas mãos, as escrituras. Outro ponto central da doutrina Mormon afirma que Deus Pai possui corpo físico e já foi um homem exaltado. Essa concepção contraria completamente séculos de ensino cristão sobre a transcendência de Deus. Agostinho argumentava que Deus é espírito puro, imutável e infinito, incapaz de limitação material. A visão Mormon, ao concentrar a divindade em um ser corpóreo que progride, aproxima-se mais de mitologias antigas do que do monoteísmo bíblico. Além disso, rompe completamente com a distinção essencial entre Criador e criatura. E essa alteração na natureza divina redefine toda a estrutura da fé e coloca o mormonismo fora da teologia cristã histórica. É por isso que essa igreja é considerada uma seita. Além disso, a compreensão mormon sobre a Trindade também diverge profundamente dos concílios cristãos. Para eles, Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses distintos, unidos apenas em propósito. E essa ideia, na verdade, foi combatida desde o século IV, quando Atanásio e o Concílio de Nicéia afirmaram que o Filho é da mesma substância do Pai. E não podemos rejeitar essa doutrina, porque é colossal no cristianismo. E a cristologia mormon, ao negar a eternidade absoluta de Cristo, altera o significado da cruz, da encarnação e da salvação. Muitos teólogos da apologética entendem que essa nova visão dos Mormons configura uma nova religião e não uma variação do cristianismo tradicional. A cosmologia Mormon apresenta uma visão na qual seres humanos podem se tornar deuses de outros mundos através de exaltação. E essa doutrina, chamada teose exaltada, não encontra paralelo na Bíblia. E existe uma distinção claramente entre santificação humana e a essência divina quando as Escrituras nos mostram sobre os atributos de Deus e o que nós somos. Irineu afirmava que o ser humano vive eternamente dependente do Criador e não como uma divindade autônoma. A ideia de um universo repleto de deuses em ascensão contradiz radicalmente a revelação bíblica
de único Deus que é soberano. E essa tensão ou ideia teológica continua sendo um dos pontos mais discutidos por teólogos cristãos que analisam o mormonismo como uma seita. A crença de que Jesus Cristo teria pregado nas Américas após a ressurreição adiciona também outro elemento de controvérsia. Não existe respaldo histórico, arqueológico ou literário nos povos indígenas que confirme tal visita. Para alguns estudiosos e teólogos, essa narrativa se assemelha mais a romances de aventura do século XIX, frequentemente ambientados no Novo Mundo. Antigamente, no que antes era a FLDS, os homens se tornavam profetas só depois de terem servido num conselho, e então havia meio que um processo de sucessão sobre quem se tornaria o próximo presidente ou profeta. Warren simplesmente usurpou tudo isso. Agora vamos falar sobre um assunto muito delicado, a poligamia, que é um tema frequentemente associado ao mormonismo, que surgiu nos primeiros anos do movimento e era vista como um mandamento divino por Joseph Smith e Brigham Young. Essa prática gerou muitos problemas com o governo americano, culminando em perseguições legais e embates sociais. No final do século XIX, após pressão federal, a Igreja Oficial declarou o fim da poligamia. Entretanto, grupos dissidentes afirmaram que a instituição havia traído a revelação original. Assim nasceram seitas como a FLDS, que preservaram o casamento plural como requisito sagrado. E esse racha interno moldou a história moderna do mormonismo. Essa seita, liderada posteriormente por Ryan Jeffs, tornou-se um dos grupos mais rigorosos e isolados da América do Norte. Seus membros viam Jeffs como o profeta vivo, cuja palavra representava a própria vontade absoluta de Deus. Investigações revelaram sistemas de manipulação que reorganizavam famílias inteiras, separando casais e controlando uniões. A autoridade espiritual transformou-se em poder totalitário, típico de uma seita, e a ausência de vigilância externa permitiu que práticas abusivas se estabelecessem durante décadas. E para vocês terem uma ideia, ele determinava até mesmo quem poderia contrair matrimônio e sob quais condições, incluindo, segundo registros judiciais, uniões envolvendo menores e por aí, era uma coisa louca. Depois de muita investigação com fotos e vídeos, Jeffs foi incluído na lista dos criminosos mais procurados do FBI. A sua captura revelou ao público detalhes chocantes da vida interna de sua seita, até então que era inacessível, mas as autoridades descobriram. Jeffs foi condenado e permanece preso em regime de segurança máxima. Mulheres narraram rotinas marcadas por obediência forçada, ausência de escolhas pessoais e manipulação emocional profunda. Muitas passaram anos acreditando que qualquer questionamento significava desobediência divina, típico de uma seita perigosa. Quando deixaram essa igreja sectária, enfrentaram dificuldades severas, como perda de vínculos familiares, inexistência de educação formal e medo constante. E essa etapa pós-saída se tornou tema recorrente em documentários e estudos sociológicos. E esses estudos e investigações revelaram um universo de controle que ultrapassa a religião e alcança dimensões psicológicas e sociais muito amplas. Outras investigações revelaram que alguns grupos fundamentalistas operavam sistemas autossuficientes de produção econômica, utilizando mão de obra interna em condições irregulares e até análogas à escravidão. Relatórios indicaram casos de menores submetidos a trabalho exaustivo sob pretexto de dever espiritual. Embora a Igreja Sud oficial rejeite a poligamia desde 1890, a existência de grupos dissidentes continua a influenciar a imagem pública, infelizmente, do mormonismo. A Igreja dos Mormons tenta esclarecer essa distinção, mas o peso dos escândalos é muito significativo. Look at you, son. Little bro. No campo doutrinário, o mormonismo também apresenta divergências muito diferentes quanto
a salvação. A fé cristã afirma que a redenção se baseia exclusivamente na obra de Cristo, ao passo que doutrinas mormons introduzem sistemas de progressão espiritual, rituais templários e níveis de glória, ou seja, algo oposto ao Evangelho. Atanásio e Agostinho reforçavam que somente o Deus eterno pode salvar o ser humano. Qualquer sistema que reduza Cristo a um ser exaltado nega completamente a natureza da cruz. E essas questões permanecem centrais nas refutações teológicas ao mormonismo. Então, é uma esfera muito ampla de doutrinas estranhas e escândalos. E não para por aí, porque a doutrina mormon de que Jesus e Lúcifer seriam irmãos espirituais altera também profundamente a cristologia. O Novo Testamento apresenta Cristo como criador de todas as coisas, como está em João capítulo 1, e não como parte da criação. Afirmar que ele compartilha origem com um anjo caído rompe completamente com toda a formulação cristológica dos primeiros concílios. Pais da igreja combateram ideias semelhantes entre grupos gnósticos que diminuíam a divindade de Cristo. Os cristãos mais antigos acreditavam que esse tipo de ideia, que já tinha naquele tempo, é uma negação da própria divindade do Cristo crucificado. O ensino mormon também ensina sobre uma vida pré-mortal, onde espíritos aguardam o nascimento físico, e cria uma cosmologia inexistente nas escrituras. E essa estrutura sugere que o ser humano possui existência anterior e que a vida terrena é apenas uma etapa de progresso. Esse tipo de pensamento ecoa em muitas religiões antigas que acreditavam em ciclos de existência, mas não encontra apoio na teologia cristã. Então, gente, a coisa é bem mais embaixo do que nós imaginamos. Algumas pessoas saíram da igreja mormon e acabaram fundando outras seitas, porque o mormonismo já é uma igreja sectária. E existem relatos documentados que mostram que, em algumas comunidades dissidentes, o isolamento era mantido através de vigilância constante e muita doutrinação. Por exemplo, jovens eram educados dentro de estruturas fechadas onde conteúdos críticos ao grupo eram proibidos. E essa limitação do acesso à informação criava uma realidade paralela. Psicólogos que estudaram esses casos identificaram padrões típicos de sistemas de controle coercitivo. Então, a religião nesses ambientes se transformava em uma ferramenta de poder institucional. Esse tipo de comportamento é típico de um movimento completamente antibíblico. A intervenção estatal em algumas dessas comunidades foi necessária para a proteção de alguns menores. Tribunais confirmaram casos de abuso sexual, coerção psicológica e violações de direitos civis. Em diversas operações, crianças foram retiradas de ambientes considerados inseguros. E esses eventos provocaram debates intensos sobre até onde a liberdade religiosa pode ir. Mas o princípio jurídico foi mantido nos Estados Unidos. A dignidade humana deve prevalecer sobre qualquer sistema doutrinário que a ameace. Depois que você ouviu sobre essas histórias dos Mormons, a gente vê que a religião, quando é usada de forma responsável, promove dignidade e esperança. Mas quando bispos e pastores assumem autoridade absoluta e doutrinas se tornam instrumentos de controle, surgem cenários de risco e até de escândalo. Especialistas propõem critérios para identificar sistemas sectários: ausência de transparência, restrição de saída, controle de informação e autoridade ilimitada. Esses parâmetros permitem separar a espiritualidade legítima de ambientes tóxicos e opressivos. Então, a história do mormonismo, desde suas origens com Joseph Smith até os escândalos de seitas dissidentes, é uma narrativa complexa sobre crença e sectarismo. É por isso que é importante você avaliar a igreja que você está frequentando e ver realmente o histórico e os escândalos que aconteceram, para que você não fique refém de um sistema completamente que vai ser autoritário e não vai te dar liberdade para você servir a Deus de uma forma espontânea e sincera. E tome cuidado com seitas que colocam outros livros acima da própria escritura como fonte de regra. Essa é uma das características das seitas atuais. Então, não frequente nenhuma igreja mormon e tome muito cuidado com a igreja que você está frequentando. Talvez você está em uma seita e você nem sabe disso.